Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós podemos até mesmo começar ainda no versículo 12, para unir todas as coisas. Atos 2, 12. Você vê aí, na sua Bíblia, que o capítulo 2 dos Atos narram para nós Pentecostes. O versículo 12 vai dizer: eles estavam todos atônitos, que estava lá com os 11, e ele exprimiu-se nesses termos. Muitas vezes nós dizemos assim, que então nessa hora Pedro saiu para fora e começou a pregar, mas veja, Pedro já estava ali. Preste atenção à expressão. Então ergueu-se a voz de Pedro, no meio daquele vozerio, todo mundo perguntando: o que é isso, o que está acontecendo, que negócio é esse, enquanto outros estavam desandando a rir. Imagina uma pessoa aqui, metade se interrogando, metade em gargalhadas. No meio daquele vozerio, ergue-se a voz de Pedro. Agora Pedro está assumindo a sua autoridade como pedra fundamental da igreja. Até então Pedro estava medroso, os outros apóstolos estavam medrosos, mas agora, cheios do Espírito Santo, ergue-se a voz de Pedro, que estava lá com os 11, e ele exprimiu-se nesses termos. Veja, foi por causa dos dons que tudo isso aconteceu. Foi por causa do menor dos dons, o primeiro a se manifestar, que houve tudo isso. Até deixa eu dizer, aquela assembleia que reuniu-se ali, diante do cenáculo, já se dividiu naquele momento em duas partes. Uns que, porque estavam abertos, de coração aberto, eles interpretaram, e eles disseram então: nós estamos ouvindo nas nossas próprias línguas, eles estão exaltando a glória de Deus. E perguntavam: o que é isto? Enquanto outros, porque não estavam de coração aberto, não entenderam e desandavam a rir, dizendo: eles estão todos bêbados, estão todos cheios de vinho doce. Já naquele primeiro momento se dividiram por causa do menor dos dons, que são as línguas. Por causa dos dons, já começaram a se dividir. Qual foi a resposta de Pedro? Acompanha comigo. Homens da Judéia e vós todos que residis em Jerusalém, compreendei bem o que está acontecendo, compreendei bem o que está acontecendo, e dai ouvidos às minhas palavras. Não, essa gente não bebeu, como estáis pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. Mas, preste bem atenção, cumpre-se aqui o que foi dito pelo profeta Joel. E agora Pedro começa a citar livremente, porque ele não tinha uma Bíblia na mão. Ele começa a citar, porque eles tinham isso tudo no coração, portanto de cor. Tinham no coração a profecia de Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Preste bem atenção: vossos filhos e vossas filhas serão profetas, porque receberão o meu espírito, porque receberão os dons do meu espírito. Vossos filhos e vossas filhas serão profetas. Deixa eu explicar uma coisa já nessa expressão aqui: vossos filhos e vossas filhas serão profetas, e logo em seguida, vossos jovens terão visões. Para os judeus, os menores de idade não tinham valor, nem eram contados, E não era só num recenseamento, não. Você se lembra que nas 2 multiplicações de pães que Jesus fez, ali diz que eram cerca de 4, 5 mil pessoas, e diz logo, sem contar as mulheres e as crianças. Desculpe, mas era a cultura infeliz daquele tempo. As mulheres não eram contadas. Mesmo que fosse a maioria, se por acaso fossem, nem eram contadas. E também
as crianças. Mas só que criança, não pense que era tudo menininho, menininha, não. Quem era menor de idade não era contado. E impressionante, um judeu só adquiria a maioridade aos 30 anos. Aos 30 anos, só era considerado de maior, como nós falamos, né, com 30 anos. Antes, ele era considerado de menor, como nós costumamos falar. Portanto, na hora que o profeta Joel profetizou, e Pedro agora está anunciando, vossos filhos e vossas filhas serão profetas. Isso era uma grande novidade, porque o próprio Jesus, veja bem, foi por isso que Jesus esperou os 30 anos para sair pregando, porque do contrário ele não ia ter nenhuma credibilidade, ninguém ia escutá-lo, ninguém podia ser profeta, ninguém podia anunciar, ninguém podia pregar antes dos 30 anos. Foi por isso que ele esperou os 30 anos, porque um judeu só adquiria a maioridade aos 30 anos. Agora Deus muda tudo. Por causa do derramamento do Espírito Santo, acontecerá nos últimos dias que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas serão profetas constituídos por mim, e não por uma maioridade, não, eles serão constituídos por mim, profetas, vossos jovens, portanto todos eles menores de idade, terão visões, tanto quanto vossos anciãos terão sonhos. Sim, sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias eu derramarei o meu Espírito e eles serão profetas. Você sabe que quando nós rezamos o Ângelus, nós temos as duas expressões, eis aqui a serva do Senhor, ou então também a expressão, eis aqui a escrava do Senhor. Por que isso? Porque na linguagem deles, servo, é assim que está esse termo aqui, não era simplesmente um empregado, um funcionário. Não, servo para eles era escravo. E você sabe que escravo é escravo. O escravo era muito menos do que o menor de idade, porque o escravo era escravo, ele não tinha vez, ele não tinha direitos nenhum, a não ser o direito de servir ao seu Senhor. E aqui Deus está mudando tudo, até sobre os vossos escravos e as vossas escravas, diz Deus. Naqueles dias eu derramarei o meu Espírito e eles serão profetas. Um judeu arrepiava diante desta expressão, que escravos se tornassem profetas por causa do derramamento do Espírito Santo. Mas foi isso que Deus fez. E sabe, gente, isso é muito importante para nós agora, nesses nossos tempos, porque a profecia de Joel começou a realizar-se lá no dia de Pentecostes, ela veio se realizando no decorrer desses tempos, mas agora, porque estamos no final, essa profecia de Joel se realiza na sua plenitude, e Deus precisa que ele se realize totalmente, porque assim como Pentecostes abriu os tempos da evangelização, os tempos da igreja, nós já estamos vivendo os tempos finais desses últimos tempos, como diz Pedro. Esses tempos que vão fechar o tempo da evangelização, os tempos da igreja. E é interessante, o sol tem um brilho especial quando ele nasce. E o sol volta a ter um brilho especial no entardecer, o pôr do sol. É lindo o pôr do sol, não é verdade? E parece que o sol não quer ir embora, não quer ir embora, não quer ir embora. As cores vão se mudando, o céu fica vermelho, depois o céu fica cheio de cores. Na hora que a gente pensa que o sol já tinha ido embora, atrás das nuvens ele surge de novo. É assim, são os tempos que nós estamos vivendo. Se lá no começo o Espírito Santo se manifestou lindamente, era a aurora, era a madrugada, então na aurora o sol é lindo, e o nascer do sol é maravilhoso. Gente, nós estamos agora no ocaso, nós estamos no
entardecer, no pôr do sol. E agora então o Espírito Santo está se manifestando como nunca se manifestou nesses tempos, porque é assim mesmo, é igualzinho o sol se manifesta de maneira totalmente diferente na alvorada e depois no pôr do sol. Nós estamos vivendo o pôr do sol, nós estamos vivendo o pôr do sol, e aquilo que o profeta Joel anunciou e Pedro disse, agora começou esse tempo, nós estamos agora vivendo em plenitude, porque o sol está se pondo. Portanto, veja, eu fico admirado quando pessoas, por causa do seu intelectualismo, por causa das suas tradições, porque eles nunca viram isso, porque eles nunca presenciaram isso, e também não estão dispostos a se abrir, eles querem dar ordens ao Espírito Santo e dizer, não, isso está tudo esquisito, está tudo errado, não é assim. E não querem saber dos dons, e não querem saber desse derramamento do Espírito Santo, não querem. E desdizem tudo o que está acontecendo. Deixa eu dizer, aqui eu falo com autoridade, teologia se faz sobre fatos, sobre acontecimentos. A verdadeira teologia se faz sobre os sinais dos tempos. E o grande sinal dos tempos que nós estamos vivendo já há 30 anos, já se completaram 30 anos disso, também no Brasil. Agora já no próximo ano se completam 30 anos. Aliás, começou nos finaizinhos de 69, mas no ano 70 é que já estava explodindo aqui no Brasil esse derramamento do Espírito Santo. Até deixa eu dizer, nós estamos chegando à maturidade desse tempo do derramamento do Espírito Santo. Estamos nos 30 anos. Gente, não dá para negar. Um grande sinal dos tempos que nós estamos vendo já nesses 30 anos é esse derramamento do Espírito Santo. E veja, deixa eu dizer, sobre aqueles que infelizmente ainda continuam sendo considerados menor de idade dentro da igreja. Eu preciso dizer isso a vocês leigos, embora eu sei que você sabe também que a igreja como igreja, os documentos da igreja, tem o maior apreço ao leigo, a vocês leigos, a vocês fiéis cristãos. Infelizmente na prática, e vocês padecem isso nas próprias cidades, nas próprias paróquias, infelizmente ainda na prática, vocês são considerados menores de idade. E essa é a grande dificuldade para os dons serem aceitos. Porque se os dons surgissem entre os padres, pelo menos entre os religiosos e religiosas, daí sim. Mas porque Deus é Deus. E o que Ele fez é o que está escrito aqui. Vossos filhos e vossas filhas, portanto, para um judeu, quando se falava vossos filhos e vossas filhas, queria dizer os vossos menores de idade. Os vossos menores de idade, que nem são contados numa festa, só se conta os maiores de idade. Vamos dar festa para quantos? Para 70 pessoas? Mas quem são essas 70 pessoas? São os maiores de idade. Era assim. Deus está dizendo hoje, queiramos ou não queiramos nós, homens de igreja, queiramos ou não queiramos nós, padres, Deus está derramando o seu Espírito sobre aqueles que ainda, infelizmente, na prática, continuam sendo considerados menor de idade. Vocês leigos. E é por isso que você, como fiel leigo, fiel cristão, precisa agarrar-se a esta graça que Deus deu a você. Deus poderia
fazer assim, começando justamente o derramamento do seu Espírito e, portanto, os dons pelos nossos bispos, pelos nossos padres, os religiosos e as religiosas, e até chegar ao povo. Só que Deus não fez. Ele agiu como sempre na Bíblia. Ele começou com o povo mais simples, o povo mais fiel também por causa disso, o povo mais sofrido, o povo mais deixado de lado. Deus fez isso. Então, meu irmão, minha irmã, agarre os teus dons, porque é o próprio Deus declarando, desde Pentecostes e agora, nesse pôr do sol, vossos filhos e vossas filhas serão profetas. Não pense apenas nos seus filhos e nas suas filhas, não. Pense em você. Porque eu expliquei, na linguagem dos judeus, esses filhos e filhas são os menores de idade. Infelizmente, e eu volto a dizer, claro, a igreja como igreja já deu todo o apreço ao fiel cristão, ao leigo. O Papa, os documentos da igreja continuamente nos falam a respeito dos leigos e querem que vocês entrem em ação, que vocês tenham lugar, que vocês são a igreja. Nós somos apenas colocados na hierarquia para servir a essa igreja que são vocês. Somente que na prática, infelizmente, vocês ainda são considerados menores de idade. É por isso que o padre, com frequência lá na paróquia, torce justamente o nariz, mas esse pessoalzinho, desculpe, essa gentinha aqui da minha paróquia, dizendo que tem dons, que rezam em línguas, e que isso é autêntico, que isso é oração em línguas mesmo, que Deus se manifesta neles com dom de curas. O padre torce o nariz, torce o bigode, torce tudo, e não aceita. Essa senhora aqui, falando em cura interior, desculpe, esse grupo de velhas aqui da minha paróquia, que não é de nada, são as intercessoras, e dizem que estão intercedendo por mim. Mas quem são eles? Agora o Espírito Santo entrou na cozinha, realmente o Espírito Santo entrou pela porta da cozinha, entrou pelos menores de idade, entrou pelos servos e servas, entrou pelos escravos, está derramando o seu Espírito sobre os escravos, as escravas, sobre os considerados ainda menores de idade na igreja. Ele está derramando, e graças a Deus eles estão manifestando os dons do Espírito Santo. E deixa Deus ser Deus. Deus faz o que Ele quer, por onde Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele quis fazer assim. E é preciso que nós, padres, entendamos a ação de Deus. É isso que quer dizer sinais dos tempos. Todos nós, padres, aprendemos muito bem na nossa teologia, estamos aprendendo continuamente nos documentos, que nós precisamos abrir-nos aos sinais dos tempos. Aos sinais dos tempos. Um dos grandes sinais dos tempos da nossa época é isso que está acontecendo, e nós não podemos fechar os olhos. Deus está derramando o seu Espírito sobre os fiéis cristãos, os leigos das nossas paróquias. Deixa eu dizer, aqueles hominhos muito simples das nossas paróquias, aquelas senhoras de idade da nossa paróquia, mas também sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os jovens da nossa paróquia, e jovens mesmo, sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas. Deus está derramando o seu Espírito e os está constituindo profetas. E impressionante isso. O que quer dizer um profeta? Profeta não é um adivinho. Profeta não é alguém que adivinha o futuro e fica falando a respeito do futuro, predizendo o futuro. Não. Na Bíblia, profeta, como está no grego, palavra por palavra, quer dizer aquele por quem Deus fala. Deus fala através de alguém. Na verdade, vocês estão sendo a voz de Deus para a igreja. A vida de vocês, o duro que vocês dão,
a fidelidade de vocês, o esforço, a luta de vocês para viver castamente no matrimônio, para viver pureza no matrimônio, para viver santidade no meio desse mundo pornográfico, esse mundo corrupto. O esforço de vocês, a luta de vocês, a garra de vocês, o suor de vocês e muitas vezes as lágrimas e o sangue de vocês, porque hoje derrama-se lágrimas, derrama-se sangue para poder ser correto, para poder buscar santidade no mundo que nós estamos. Isso está sendo um poderoso sinal para a igreja. Deus está falando à sua igreja através de vocês, fiéis leigos. Vocês estão sendo voz de Deus para a igreja. Deixa eu ser concreto, para nós padres, para os nossos pastores, os nossos bispos, para os nossos cardeais, para o Papa. Sim, vocês estão sendo voz de Deus e é preciso que nós, deixa eu falar agora em nome dos meus irmãos padres, nós padres temos que abaixar a cabeça diante de Deus e abrir os olhos bem abertos diante do que Deus está fazendo, abrir bem os ouvidos diante do que Deus está falando através da vida de vocês. Através da vida de vocês. Não sei se vocês sabem, mas na sexta-feira o cardeal Dom Aloísio Scheider esteve aqui e participou do programa da noite, que começou às 10h30 da noite. Terminada a missa aqui de abertura do acampamento, começou o programa. Um pouco antes do programa, 10:10, Dom Aloísio chegou lá em casa. Eu fiquei assim, contente. Ele chegou lá na minha casa. Mas interessante, Dom Aloísio chegou cumprimentando e já foi sentando. E já começou falando, ele que puxou a conversa, que ele estava até aquela noite em visita pastoral, numa das paróquias, uma das cidades da diocese dele. Ele logo entrou dizendo: Padre Jonas, eu fico com o coração na mão vendo o sofrimento do povo. E dizia, porque eu só consigo encontrar-me com as lideranças da paróquia de noite. Então durante o dia eu peço já ao padre que faça uma listagem dos doentes, dos pobres. Disse ele: eu fui visitar o lixão, disse Dom Aloísio, e fui visitar muitos doentes, e dizendo do que o nosso povo está passando. Dom Aloísio num momento virou e disse assim: olha, e esse povo não reclama, esse povo não reclama, muito menos esse povo não blasfema, ele não fala contra Deus, ele não se revolta contra Deus. A gente vê gente pobre, a gente vê gente doente. Disse: eu fui a uma casa onde o homem contraiu câncer na boca, mas só que agora já pegou no nariz, já desceu pela garganta, já subiu pelo olho. Ele mal e mal fala, disse: um mau cheiro horrível, disse ele, que a própria pessoa deve sentir. Uma casa paupérrima, e ao lado da casa, dizia Dom Aloísio, passa assim uma aguinha que diz, certamente aquilo é esgoto das outras casas que passam por ali, pelo menos é água de cozinha que passa por ali, praticamente ao lado da cama onde aquele homem está. E dizia ele, e esse homem não reclama. Dele virou: nós padres. Foi assim que Dom Aloísio falou: nós padres certamente estaríamos reclamando, estaríamos revoltados. Mas ele disse: esse povo não. Esse povo não. Gente, por que eu contei isso? Realmente, vocês, o povo de Deus, estão dando uma maravilhosa lição para todos nós. E é preciso que nós, padres, nós pastores, nós que fomos tirados do meio do povo e constituídos em favor desse povo, nós fomos padres por causa disso, nós somos padres por causa disso. Deus foi e nos tirou do meio de vocês que são o povo de Deus. Nós somos também povo de Deus, mas fomos tirados do meio e fomos constituídos a favor desse povo, fomos constituídos servos para esse povo que são vocês. Nós temos que tirar o chapéu diante do que Deus está fazendo com vocês, na vida de vocês. O que vocês vivem é um heroísmo. Eu não estou aqui fazendo serviço para vocês, não. Eu estou tirando o chapéu justamente o que vocês vivem como pai de família, como mãe de família, como profissional, como jovem.
o que vocês vivem como sofredores na doença, nas dificuldades econômicas, sem reclamar, sem se revoltar contra Deus, deixa eu dizer, isso se chama heroísmo, e em termos agora de evangelho, isso se chama santidade. Vocês estão sendo curtidos na santidade, vocês estão sendo curtidos na santidade. Na última campanha, nós falávamos a respeito do dar os ovos e o de dar a vida para pegar o toucinho, né? Deixa eu contar de novo. Nunca vem cá correndo, você contou e com tanta graça. Conta a história da galinha e do porquinho. Tem várias maneiras de cantar essa história, né? Mas diz que as pessoas iam fazer um lanche, e chamaram a galinha e o porquinho para participar da confecção do lanche. E chegaram os dois contentinhos, né? A galinha, todo jeitinho dela, cococó, e o porco com todo jeitinho dele, né? E chegaram os dois ali, e vamos fazer o lanche então. A galinha gritou, né? Eu dou o ovo, né? E a própria galinha já gritou para o porco: porco, você dá o toicinho, né? O porco falou: ah, galinha, vai dar não. Porque você, para dar o ovo, galinha, você faz uma cantoria danada aí, faz um barulho, bota um ovo, o pessoal aplaude e tudo bem. Agora, galinha, para eu dar o toicinho, eu preciso morrer, eu preciso ser morto, e aí alguém vai tirar uma lasca das minhas gorduras aqui, da minha carne. Então não dá, galinha. Para você dar o ovo é fácil, é tranquilo, é sossegado, é um fruto. Agora, para eu dar o toicinho, eu vou dar a minha vida. Gente, dentro dessa historinha, saiba, você está dando a vida pela igreja. Você está dando a vida pela igreja. Você está dando o toicinho. Você está dando o toicinho. E a igreja precisa disso, e é necessário que nós, padres, vejamos, que nós abramos os olhos para ver esse sinal dos tempos, para que nós abramos os ouvidos a esta profecia. É Deus falando a nós como é que se dá a vida pela igreja. Sim, nós fizemos voto de pobreza, de castidade e de obediência. Deixa eu dizer, quem vive em pobreza são vocês. Quem vive castidade, mesmo no matrimônio, dando um duro para ser puro, dando um duro para ser casto, são vocês. Quem vive obediência são vocês. Às vezes obediência a ordens desmedidas, a ordens totalmente injustas, são vocês. E nós precisamos abrir os olhos, precisamos abrir os ouvidos para esses sinais dos tempos de hoje. E segundo, para essa voz de Deus, é a profecia de Deus. Deus está falando à sua igreja, Deus está falando a nós pastores, Deus está falando a nós hierarquia, Deus está falando à igreja inteira através de vocês. Realmente a profecia de Joel está acontecendo. Vossos filhos e vossas filhas, vossos jovens serão profetas. Vocês estão sendo os profetas deste pôr do sol, e é preciso que nós, hierarquia da igreja, nós pastores, nós sacerdotes da igreja, abramos os olhos e abramos os ouvidos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Você pode aplaudir. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus dê fortaleza para vocês. Deus dê a fortaleza do Espírito Santo para vocês continuarem a ser profetas da igreja, sinal dos tempos para nós, igreja. E deixa eu dizer, porque isso foi o padre Antônio Maria que disse, que vocês não estão dando apenas o toucinho, mas o toucinho defumado. Porque o toucinho defumado tem que ficar ali, em cima do fogão. E lá em Portugal é assim, né? Lá em Portugal eu vi como é que se faz. Me mostraram, em cima do fogão a lenha, lá fica o toucinho, né? Dias e dias para ser defumado. Defumado vem de fumaça, de fumo, né? É defumado mesmo com a fumaça que vem, com o calor que vem ali do fogão, a lenha. É isso que está acontecendo com vocês. Vocês estão sendo defumados.
Primeiro, vocês deram o toucinho, estão dando a vida. E segundo, esse toucinho que foi tirado, essa lasca de toucinho que foi tirado, está sendo defumado no dia a dia, na luta do dia a dia, no trabalho do dia a dia. Sim, na educação dos filhos, que não é fácil, especialmente nos dias de hoje. Vocês estão sendo heróis, vocês estão sendo defumados nesse embate do dia a dia. Vocês estão sendo defumados no embate do emprego, do desemprego, da falta de dinheiro. Vocês estão sendo defumados nas filas, hoje já não se chama mais de NPS, né? Mas deixa eu chamar assim do meu tempo, né? Nas filas de NPS, nas consultas de NPS, vocês estão sendo defumados nos nossos ônibus coletivos, dos nossos metrôs por aí, que nós não enfrentamos, que nós padres não enfrentamos. Vocês estão sendo defumados também em todas as gozações que vocês padecem por causa dos dons, por causa do Espírito Santo. As difamações, as incompreensões, as proibições. Mas louvado seja Deus, nós não estamos aqui chorando mágoas, não. Defumem em si mesmos. Gente, é assim que se faz santidade. Não é à toa que o Papa João Paulo II está canonizando e beatificando um atrás do outro, e ele quer beatificar homens e mulheres casados. E interessante, o Papa está desejando, e já existem vários casais aí prontinhos para serem beatificados. Uns deles são os pais de Santa Teresinha. Ele quer beatificar logo casais juntos. Não é o homem ser beatificado depois da mulher, não, juntos. O Papa compreende bem que eles são uma só carne, ele quer beatificá-los juntos. Já está uma lista grande de políticos da Europa, de políticos que nós conhecemos, como De Gasperi da Itália, como Adenauer da Alemanha, porque a igreja viu que esses leigos e outros, que eu não lembro agora os nomes, há uma lista grande de políticos que viveram aí na década de 30, de 40, de 50, e que o Papa já quer beatificar, que chegaram até a década de 60, e o Papa já quer beatificar, porque ele considerou que esses homens na política, eles tendo vivido nesses tempos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e de toda a crise que aconteceu na época do concílio e do pós-concílio, esses homens que militaram na política foram heróis, foram santos, para poderem conservarem-se cristãos. Eles foram santos, foram heróis. Não é à toa que o Papa está fazendo isso, porque está de olhos abertos, vendo a santidade de vocês. Claro, talvez você diga: olha, padre, o senhor está enganado, porque eu não sou santo assim, desse jeito. Deixa eu explicar. Eu vou explicar justamente pelo toucinho. O toucinho, gente, vem do porco que morreu. Foi preciso dar a vida. E segundo, o toucinho está sendo defumado. O coitado do toucinho, primeiro porque foi tirado do porco que morreu, ele não se considera santo. Se eu sou toucinho. Segundo, sendo defumado ali, naquela fumaça, naquele calor do fogão, e também no vapor que sobe das coisas que estão sendo cozinhadas. O coitado do toucinho disse: não, eu não estou sendo de nada. Mas nós sabemos o que é o toucinho e defumado. Só Deus sabe o que é ser santo. Só Deus sabe o que é ser santo. Na verdade, é aquele que na dor, no sofrimento, na luta contra o pecado, na luta para viver pureza, porque eu vejo vocês homens leigos, vocês casados e vocês solteiros, nas grandes cidades e também nas pequenas cidades, para se conservarem puros, para se conservarem castos, para se conservarem fiéis às próprias esposas e à própria família. Vocês têm que ser heróis, verdade ou não é? Me digam os homens, tem ou não tem que ser herói? Tem que ser herói, tem que ser herói. Muitas vezes você tem que fechar os olhos,
Você tem que fazer com que essa janelinha, aliás, essa persiana, né, que Deus colocou para nós assim, a nossa persiana é assim, né, de cima para baixo. A nossa persiana tem que descer muitas vezes, para você não ver as cenas ao vivo e a cores, expostas ali. Mas além de ter que descer as persianas, é na cabeça que tem que descer essas persianas. É nos sentimentos que tem que descer essa persiana lá em cima dos sentimentos. Deixa eu dizer, é no nosso corpo, é nos nossos órgãos genitais que reagem, que você tem que descer uma persiana, mas puxada mesmo para você aguentar. Verdade ou não é? Verdade ou não é? Isso é heroísmo, isso é santidade. Talvez alguma vez você resvale, talvez alguma vez você caia, mas você luta, isso é ser defumado, isso é tornar-se santo, e Deus abençoe você nessa santidade. Eu não sei se nós pastores, se nós sacerdotes temos a mesma garra que você tem. Eu não sei se nós temos a mesma luta pela pureza, pela castidade como você tem. Não estou desdizendo aos meus irmãos, mas eu digo por mim, não sei se eu tenho a garra que você tem. Eu não sei se eu tenho a heroicidade, o heroísmo que você tem. E eu só posso dizer, o Espírito Santo está produzindo santos. Gente, a igreja dos nossos tempos, a igreja dessa década de 90, é uma fábrica de santos. A igreja da década de 90 é uma fábrica, é uma indústria de santos. Não do jeito que os protestantes dizem, que nós fabricamos estátuas. Não, nós não estamos fabricando estátuas, nós estamos fabricando santos vivos, homens, que têm sexualidade, que são santos, mulheres que são santas, que aguentam a infidelidade do marido sem traí-lo, aguentam a traição do marido sem traí-lo, aguentam o adultério do marido, aguentam firme, sem deixar Deus, sem deixar a família, sem deixar os filhos, sem deixar a igreja. Isso é heroísmo, Ela saber que é beijada pelo marido na cama, mas ele já beijou e já se revirou com não sei quantas meninas de programa, não sei quantas mulheres prostitutas. Isso é heroísmo, você conservar-se no casamento, você conservar-se na igreja, você rezar o rosário, você ir à missa, você continuar no grupo, você continuar evangelizando. Isso é heroísmo. Você ter um marido alcoólatra, que dá vexame, que todos os finais de semana enche a cara de cerveja e de outras coisas, e que depois vem com brutalidade e até mesmo vai querer sexo com você, bêbado como ele está, sujo como ele está, mal cheiroso como ele está. Isso é heroísmo, você não mandar esse marido para aquele lugar e você não sair de casa. Isso é heroísmo, você aguentar isso por causa da sua família, por causa do seu Deus. Isso é santidade, gente. Você pensa que é toucinho de nada? Não, você está sendo curtido, você está sendo curtida na santidade. Isso que é a verdadeira curtição. Deus abençoe você. Pai e mãe aguentar um filho viciado dentro de casa, um filho que rouba tudo dentro de casa, além do dinheiro, rouba relógio, rouba joia, para poder, e você sabe que ele vai usar isso em droga, usou isso em droga. Quando você percebeu, onde é que está o teu negócio? Já não está mais. O bendito do filho, a bendita da filha, vendeu, porque já estava com dívida para os traficantes. Isso é heroísmo. Você saber que a sua filha dá o corpo, dá, para sustentar a droga que ela está consumindo. Para o seu coração de mãe, para o seu coração de pai, aguentar isso, sem revolta, rezando, insistindo, amando, acreditando na recuperação, esperando em Deus que esse filho, que essa filha se recupere. Isso se chama santidade. Parabéns. Parabéns. Deus abençoe.
Vocês estão vivendo voto de castidade, voto de pobreza, voto de obediência. Vocês estão vivendo. Nós fazemos os votos, vocês estão cumprindo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Vocês estão sendo um poderoso sinal dos tempos para nós, igreja. Vocês estão sendo palavra de Deus, profecia de Deus. Vocês estão sendo profetas para nós. Vocês jovens, para ser casto, para ser puro, para ser pura, para ser casta. Na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego, no meio dos seus colegas, no meio da mentalidade, dentro do seu namoro, diante dos programas de televisão, diante das músicas que você escuta, só tem que escutar. Interessante, né? Deus deu uma persiana para a gente pôr por cima dos olhos, mas não deu. Como é que chama aquilo que a gente põe no ouvido? Deus não deu, né? Os nossos câmeras têm, mas Deus não deu. Não é bem fone, é aquele que usam, por exemplo, nas fábricas, que usa lá no aeroporto, é aquele auricular, né? Para você não ser violentado. Deus não deu, e você é obrigada a escutar as músicas super sensuais, né? É só ver como é que está a música sertaneja, é só ver como é que está as músicas das crianças. Você aguentar toda essa dose, deixa eu dizer, pior do que a adrenalina, toda essa sexualina dentro do seu sangue, porque você está recebendo doses e doses de sexualina no seu sangue. Tá ou não tá? Tá ou não tá? Tá. E aguentar firme, e ser casto, e ser pura, e não ceder. Isso se chama heroísmo. Mesmo que você resvale algumas vezes nos seus pensamentos, nos seus desejos, claro, eu não estou dizendo que está certo. Você precisa continuar a lutar e chegar ao ponto de não desejar mais, de não pensar mais, de não curtir mais na cabeça, de não passar mais filme na sua cabeça. Você pode chegar até lá, mas se você ainda está na conquista dessa santidade, se você não aguenta essa sexualina que entra no seu sangue por todos os lados, todos os dias, quase que continuamente, quando você vai deitar, se a gente está cheio de adrenalina, quando vai para a cama, dorme? Não dorme. Quem está cheio de sexualina? Não é? E desculpe falar assim bem claro, você não se masturba. Você não sair de casa e procurar um programa, porque é fácil, né? Só sair de casa, já encontra. Quantas vezes encontra programa dentro de casa? Você não partir para um programa, deixa eu dizer, você não partir para a masturbação, isso se chama heroísmo. Isto é santidade. A igreja está fabricando santos nessa década de 90. A igreja está fabricando santos nessa década de 90, são esses santos. No próximo milênio, que nós falamos muito, se Jesus não vier antes, né? Daí todos seremos canonizados, se ele vier. E ele virá, não sei quando, mas se ele não vier nessa próxima década, que nós temos, já entrando no novo milênio, os santos serão aqueles cujas vidas terão que ser narradas assim. Naquela noite ela tinha tudo para fazer um programa, porque o sangue dela, não só o sangue dele, estava cheio de sexualina. Eles estavam namorando, e ela estava naqueles dias. Mas eles não foram para o motel, eles não fizeram no carro, e nem ficaram no escuro antes de entrar para dentro de casa. Ela até mesmo disse, tchau meu bem, deu um beijinho nele e entrou correndo para dentro de casa. Ele ficou como bobo olhando para ela que saiu do carro e deixou a porta aberta, porque ela não quis pecar e ele não pecou também. Esses serão os fatos que serão contados para a beatificação e para a canonização dos santos que estamos vivendo agora nessa década de 90.
Deus abençoe você. Gente, não há dúvida, nessa Sodoma e Gomorra na qual nós estamos vivendo, pior do que naquele tempo, porque naquele tempo era preciso ir para ver. Hoje não, hoje a Sodoma e Gomorra entra dentro de casa, hoje ela já vem digitalizada nos CDs, já vem digitalizada nos nossos vídeos, já vem prontinha para o consumo, já entregue a domicílio, já entregue individualmente em doses personalizadas, para viver nessa Sodoma e Gomorra, só pelo poder do Espírito. Realmente, no ocaso, no pôr do sol que nós estamos vivendo, que está sendo terrível, que está sendo duro, Deus está dando a maior derrota para o diabo. Enquanto Ele está dizendo que enquanto Jesus não vem, Ele vai levar muitos para o inferno, na barba dele, na cara dele, Deus está fabricando santos, casados, solteiros, jovens, meninos, meninas. Agora deixa eu dizer também entre nós padres, também entre os nossos bispos, Deus está produzindo santos. Gente, nós temos bispos santos no Brasil. Eu só não posso dizer que todos, porque eu não tenho conhecimento de todos. Deus está dando bispos santos nesse Brasil, bispos que sofrem nas suas dioceses, que sofrem até mesmo por causa de padres, de religiosos e de religiosas, que estão numa contramão. E os bispos estão na mão, mas veem que até os seus próprios auxiliares estão na contramão, mas eles são heróicos. Nós temos padres santos, nós temos religiosos, nós temos religiosas santas. Eu só não posso dizer todos, porque não conheço a todos. E infelizmente, de quando em quando nós encontramos escândalos aqui, escândalos ali. Mas veja, tudo pode ser mudado pela oração. Tudo pode ser mudado pela oração. E deixa eu dizer o seguinte: não é que nós padres somos menos e por isso estamos pisando mais na bola. Não é isso. Veja, quando você vai querer destroçar um exército inimigo, você não vai nos soldadinhos, você vai direto nos chefes. Você vai logo aos generais, você vai logo aos coronéis, aos majores, você vai aos capitães, aos que estão no comando. Porque na hora que você tirou o comandante, o batalhão não sabe o que fazer. Veja, é por isso que o inimigo está sendo inclemente conosco, padres. É por isso que o inimigo está sendo inclemente conosco, religiosos e religiosas. É por isso. E ele está batendo de rijo, está pegando justamente nas nossas brechas próprias de padre, de religiosos, de religiosas. Está pegando nessas brechas, na nossa intelectualidade. Muitas vezes no nosso racionalismo, muitas vezes no nosso clericalismo, que acabou penetrando em nós. Muitas vezes por causa da busca de privilégios, muitas vezes por causa da nossa autossuficiência, porque nós, no caso eu, por exemplo, se eu fosse pároco lá numa cidade onde eu sou o único padre, só tenho uma paróquia ali, ou então tenho eu e mais 2, 3 colegas, mas cada um com a sua paróquia, eu sou o galo que canta aqui nesse puleiro. O diabo pega justamente por aí. Muitas vezes a gente é novo, ainda não aprendeu a comandar, por isso não sabe mandar, ainda não aprendeu a ter autoridade, mal e mal aprendeu a obedecer, e muitas vezes não aprendeu a obedecer, então agora não sabe mandar. O diabo tem judiado da gente como padre, por aí, tem.
Então rezem por nós. Tudo pode ser mudado pela oração. Nós também. Nós também. Nós também. Nós também. E deixa eu dizer, nós somos prediletos ao coração de Jesus. Esta imagem que está aqui é a imagem do coração eucarístico de Jesus. Você vê que o coração dele está para fora, encimado por uma cruz, mas há chamas saindo desse coração, chamas de amor. Mas em cima está uma cruz. Esse coração está em chamas, mas ele está rodeado por uma coroa de espinhos. E por isso jorra sangue desse coração e enche o cálice. É assim que vive o coração de Jesus, diante do Pai, porque Jesus tem um corpo. O coração de Jesus está assim, diante do Pai. O coração, porque Jesus tem um coração. Hoje, coração de um corpo ressuscitado, mas é um coração, porque é um corpo. É assim que está o coração de Jesus. E deixa eu dizer, nós somos os prediletos. Somos. Nós somos os João do coração de Jesus. Somos. É certo que temos dado muito trabalho para Ele, temos dado muitas dores para Ele, temos sido muito desses espinhos em redor do coração dEle, temos sido muito essa cruz sobre o coração dEle, temos sido. Mas Deus é irreversível nos seus dons e nas suas escolhas. A gente foi escolhido, foi vocacionado, foi escolhido. A gente foi ordenado padre. Deus não volta atrás. Desculpe, apesar das nossas cachorradas. Deus nos ama e nós não podemos dizer diferente. Deus ama o seu padre. Deus ama o padre da sua paróquia. Deus ama o padre que cuida lá da sua comunidade. Deus ama, claro que ama. Ele é um predileto do coração eucarístico de Jesus. Tudo pode ser mudado pela oração. Se o seu padre ainda não é um profeta, como ele precisa ser, isto é, uma voz de Deus falando ao povo de Deus, pela vida dele, pela santidade dele, pela garra dele, pela busca dele, pela luta dele. Se ele não está sendo assim, reze. Você precisa conquistar isso para o coração de Jesus. E eu repito, tudo pode ser mudado pela oração. Peça insistentemente o derramamento do Espírito Santo sobre ele. Sim, porque o Senhor que derramando o Espírito faz até mesmo dos escravos, dos filhos e filhas, portanto dos menores de idade, faz profetas, faz também dos maiores de idade, porque nós padres, com que idade tivermos, já somos maiores de idade para o coração de Jesus. Ele também pode fazer, Ele quer fazer, Ele vai fazer profetas entre os maiores de idade. Talvez você precise rezar mais intensamente, talvez você precise jejuar mais e mais intensamente pelo seu padre, para que ele, cheio do Espírito Santo, dando o braço a torcer, vencendo as barreiras, vendo quebradas as muralhas que existem diante dele, ele possa, cheio do Espírito Santo, ser profeta, possa ser sinal dos tempos. Porque, gente, Deus precisa de sacerdotes santos, de muitos sacerdotes santos. E agora este é o interesse de ambas as partes. Nós padres precisamos querer ser santos, e vocês leigos, vocês fiéis cristãos, precisam querer ter sacerdotes santos. Então, por amor de Deus, rezem, jejuem, se sacrifiquem, sofram, deixem-se martirizar, mas peçam a Deus sacerdotes santos, lutem por terem sacerdotes santos, e para isso queiram ter
queiram ter padres cheios do Espírito Santo. Solta sua voz. Solta sua voz sem medo. É o próprio Espírito Santo pedindo em você. Você reza agora com uma criança, com o balbuciar de uma criança, mas o Espírito Santo está pedindo santidade. Santidade para leigos, para os fiéis cristãos, santidade para os religiosos, santidade para as religiosas, santidade para os sacerdotes, santidade para os nossos bispos, santidade, santidade, santidade. Sim, o Espírito Santo está pedindo santidade, santidade, e Jesus está derramando o Espírito Santo, ouvindo o clamor do Espírito, ouvindo agora a voz do Espírito. Pode ficar em pé, ouvindo a voz do Espírito, cantando e orando, clamando nas nossas vozes. Jesus está derramando o Espírito Santo, como derramou em Pentecostes. Ele derrama agora nesse ocaso, nesse pôr do sol, para produzir santos, 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 crianças, meninos e meninas, como Domingo Sávio, como Maria Gorete, santos, santas, jovens, santos, santas, esposos, pais de família, santos, santas, idosos, velhinhos, santos padres, santos religiosos, santas religiosas. Sim, Senhor, é a santidade que Teu Espírito Santo está pedindo, e nós deixamos que o Espírito reze em nós, que o Espírito cante em nós, pedindo essa santidade. Senhor, a Tua igreja precisa de profetas, a Tua igreja precisa de profecia, a Tua igreja precisa, Senhor, de sinais desses tempos. A Tua igreja, Senhor, precisa abrir os ouvidos a essa voz do Espírito, a esta profecia, Senhor, que está sendo emitida por vidas, com vidas, através de vidas, Senhor. A Tua igreja, nós, igreja, precisamos abrir os olhos para esses sinais claros, fortes, evidentes, translúcidos, dos tempos que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Solta a sua voz mais forte. Glória a Ti, Jesus, glória a Ti, Espírito Santo, glória a Ti, ó Pai. Estamos vivendo uma época privilegiada, estamos vivendo a era do Espírito. Sim, estamos vivendo a era do Espírito, estamos entrando cada vez mais na era do Espírito. Louvado sejas Tu, ó Deus, por causa disso. Sim, nós nos achegamos ao trono da graça. Sim, nós nos aproximamos do trono da graça, Senhor, para receber toda esta riqueza, para viver toda essa riqueza e para proclamar toda essa riqueza. Obrigado, porque hoje temos acesso ao trono da graça e podemos chegar lá e pegar lá a graça, pegar lá a bênção, pegar lá a plenitude do Espírito, pegar lá os dons do Espírito, pegar lá a santidade, pegar lá o heroísmo. Sim, Senhor, obrigado, 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 porque podemos adorar-Te em espírito e verdade, chegando, Senhor, bem próximos, dentro mesmo do trono da graça. Louvado sejas Tu, nosso Deus e nosso Senhor. Amém, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!